Oi pessoal, hoje nós faremos aula de matemática na apostila, página 53. Vai uma verdura aí? Então vamos falar novamente um pouquinho sobre frações e a professora deixou um vídeo disponível para vocês falando sobre essa pirâmide. Então prestem atenção. Você já ouviu falar em pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar brasileira tem 8 grupos de alimentos distribuídos em 4 níveis de acordo com a quantidade diária de consumo recomendada de cada grupo. Veja como estão distribuídos os 8 grupos. Então, vocês estão vendo uma pirâmide alimentar dividida em 8 grupos e nós vamos falar um pouquinho sobre cada grupo. Então, o grupo 1 é o grupo dos pães, cereais, raízes e tubérculos. Grupo 2 são os grupos das verduras e legumes. Grupo 3, frutas. Grupo 4, leites e derivados. Grupo 5, grupo das carnes e ovos. Grupo 6, o grupo dos feijões, ervilhas, lentilhas e sojas. Grupo 7, óleos e gorduras. E o grupo 8, dos açúcares. Então, a professora quer que vocês assistam o vídeo explicativo sobre a pirâmide alimentar para que vocês consigam entender melhor, tá? Continuando ali, diz assim: a quantidade de cada tipo de alimento que as pessoas precisam comer varia de acordo com a idade. Para a infância e a adolescência, são estas as recomendações. Então ali, olha só, crianças de 1 a 3 anos precisam comer porções do grupo 1, então 5 porções do grupo 1, 3 porções do grupo 2, 4 porções do grupo 3, 3 porções do grupo 4, 2 porções do grupo 5, 1 porção do grupo 6, 2 porções do grupo 7 e 1 porção do grupo 8. De 4 a 12 anos, que é o grupo de vocês, deve-se diminuir 1 porção de frutas em relação à fase anterior. E a quantidade de óleos e gorduras é cortada pela metade. O restante continua igual ao grupo de 1 a 3 anos. Na adolescência de 13 anos em diante, cada pessoa passa a ter suas necessidades nutricionais. E por isso as quantidades indicadas para cada grupo alimentar são flexíveis. Apresentamos as informações para essa faixa etária de idade na tabela abaixo. Então vocês estão vendo aí uma tabelinha. Essa tabela então se refere à adolescência a partir dos 13 anos de idade. Então tem ali os grupos alimentares de 1 a 8, de acordo com a pirâmide que é dividida em 8 partes, e as porções por dia. Então, observem essa tabela e vamos para a página 54. A letra A nós não vamos fazer no momento, então vocês podem fazer um xizinho e vamos pular para a letra B. Então, ali na letra B diz assim: começamos a fazer um gráfico com as informações da tabela referentes à alimentação na adolescência. Repare que usamos uma cor em 2 tons para os grupos que têm quantidades de porções flexíveis. O tom mais escuro indica o mínimo e o mais claro indica o intervalo até a quantidade máxima. Dê um título para o gráfico e complete-o com base na tabela anterior, usando cores diferentes para representar cada grupo. Então, observem que tem ali o grupo de 1 a 8 nesse gráfico, como já dizia as informações, com cores mais claras e mais escuras. E esse gráfico está um pouquinho incompleto. Então, primeira coisa de tudo, vocês terão que dar um título para esse gráfico. E completem com as informações faltantes. Então, na seção Diga Aí, tem ali algumas perguntinhas. Os números que indicam os grupos alimentares indicam quantidades? Então, ali vocês estão vendo o grupo de 1 a 8. Esse grupo de 1 a 8 está indicando uma quantidade? Sim ou não? Segunda pergunta: seria possível identificar os grupos usando letras como grupo A, grupo B? Será que sim, será que não? Eu acho que sim.
Então, ali eles usaram o grupo do 1 ao 8 por opção, eles poderiam usar o grupo A, grupo B, ou o grupo do triângulo, do retângulo, vai de acordo com cada informação. Na terceira pergunta diz assim: essa é uma variável numérica? Variável numérica significa expressa uma quantidade, está mostrando uma quantidade? Nesse caso não, está mostrando apenas os grupos, mas não uma quantidade. Na página 55, tem ali, leia o texto a seguir e verifique se ele diz o mesmo que sua turma concluiu. Então, ali diz assim: uma variável que pode ser indicada de outro modo além de números não é uma variável numérica. Os grupos alimentares do gráfico poderiam ser indicados por letras ou com outros nomes. Letra A. As porções recomendadas de cada grupo de alimentos poderiam ser indicadas por letras? Então, o que você acha? Letra B. Complete a frase corretamente utilizando uma das etiquetas a seguir. Então, tem duas etiquetas. Uma escrita não é e outra escrita é. Então, a quantidade de porções dos grupos alimentares não é ou é uma variável numérica? Na seção lápis na mão, diz assim: para resolver essas atividades, você pode recorrer às informações das páginas anteriores. Número 1. Por que você acha que os grupos alimentares estão organizados em uma pirâmide e não em um cubo? Número 2. Releia o texto que trata das recomendações de alimentação para as crianças pequenas e para a sua idade, lá nas páginas anteriores. Letra A. Quais são as diferenças entre as recomendações para a sua idade e para as crianças menores? Tem poucas diferenças, mas tem diferença. Que diferenças são essas? Letra B. Quantas porções do grupo 1 são recomendadas para você? E do grupo 8. Então, do grupo 1 e do grupo 8. Quantas porções? Letra C. Em qual grupo está o seu alimento preferido? Olha lá na pirâmide e coloque se é do grupo 1, 2 até o 8, tá? Letra D. Escreva 4 alimentos que você come todos os dias e diga a que grupos eles pertencem. Então, vocês vão montar uma tabelinha ali com seus 4 alimentos que você come todos os dias. E vai observar se esses alimentos fazem parte do grupo 1, do grupo 2 e assim por diante. Na página 56 tem a atividade número 3. Então, os alimentos do grupo 2 e 3 são chamados de alimentos reguladores. Faça uma pesquisa para saber por que recebem esse nome e escreva sobre o que descobriu. Então, vocês vão pesquisar o porquê que esse grupo é chamado de grupo dos alimentos reguladores. Número 4. Monte uma tabela com a quantidade de porções diárias recomendadas de cada grupo alimentar para a sua idade e faça um gráfico correspondente. Então, pessoal, nessa parte a professora quer que vocês montem um gráfico colocando o título, montando o gráfico de colunas com os grupos, com as quantidades certinhas, tá? Na página 57, nós vamos falar um pouquinho sobre dobro, triplo, quádruplo e múltiplo. Então, dobro é quando a gente pega determinado número, determinada quantidade e multiplica vezes o número 2. Por exemplo, um exemplo bem simples. 2 balas. Se eu quero multiplicar, dobrar essas 2 balas, eu faço 2 mais 2 ou 2 vezes o 2. Então, 2 balas vezes o número 2. Então, dobro sempre vezes o 2. Triplo, 3 vezes. Então, vezes o 3. Determinada quantidade, vezes o 3. Quádruplo, vezes o número 4. Quíntuplo, vezes o número 5, tá? Então, múltiplo é aquilo que a gente está multiplicando.
Então, para descobrir a quantidade de botões de uma coleção, Maria foi contando de 2 em 2, Cláudio de 3 em 3 e Regina de 4 em 4. Então, olhem ali, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12, 16. E ali tem reticências que você pode continuar. O primeiro balãozinho, 2, 4, 6, 8, vai do quê? De 2 em 2. Aí, 3, 6, 9, 12, está indo de 3 em 3. E ali, 4, 8, 12, 16, de 4 em 4. Agora que vocês já sabem bem a tabuada, fica mais fácil quando a gente vê uns números assim, a gente já tem uma ideia, uma noção de quanto em quanto está indo. Bom, então ali diz assim: todas as crianças disseram que havia 48 botões na caixa. Na seção Diga Aí, tem algumas perguntinhas. Então, a primeira pergunta: escreva a sequência de números que cada um usou para chegar a 48. Ali vocês viram que, como a professora falou, tem reticências. A primeira começou lá, 2, 4, 6, 8. Vocês vão continuar essa sequência até achar o número 48. A mesma coisa no segundo balãozinho, 3, 6, 9, 12, vão continuar até chegar no 48. E no terceiro balãozinho, 4, 8, 12, 16, vocês vão continuar até chegar ao 48. Segunda pergunta, quantos números há na sequência de 2 em 2 até o 48? Qual é a relação desse número com o 48? Então, depois que vocês acharem até o 48, contem quantas vezes você precisou de usar números até chegar ao 48 e qual é essa relação. Terceira perguntinha. Quais são os algarismos que aparecem nas unidades dos números da sequência de Maria? Então, olha lá. Primeira coisa, algarismos são os números. Só que a gente tem que entender que agora a gente não vai colocar todos os números. A gente vai colocar só as unidades. Então, por exemplo, 12. Qual é a unidade? Então, o 12 tem o 2, que é unidade, o 1, que é dezena. Então, nessa perguntinha, vocês vão colocar somente as unidades que aparecem ali no balãozinho da Maria, tá? Unidade, não a dezena. Porque só aparecem algarismos pares nas unidades da sequência de 2 em 2? Essa sequência foi chamada pela contagem dos botões, por isso ela começa em 2. Podemos ter esse tipo de sequência começando com qualquer número. Então, ali, 6, 8, 10, 12, 14, 16 é uma sequência de 2 em 2, mas que não começou com 2, começou com 6. 28, 30, 32, 34, enfim, é uma sequência que também vai de 2 em 2, mas que não começou com 2, começou com 28. Cada termo desse tipo de sequência é resultado de uma multiplicação por 2. Então, sempre que a gente for multiplicar por 2, não necessariamente o número vai começar com 2. Você pode começar com qualquer número, tá? Na página 58, diz assim: podemos dizer também que é uma sequência de dobros. O número 16 é o dobro de qual número? Então, vocês vão ter que achar lá essa resposta. E o número 50 é o dobro de qual número? Vezes 2. Lembra lá, dobro vezes 2. Na seção lápis na mão, diz assim: nestas atividades, você vai usar a sequência que escreveu para as contagens dos botões. Copie-as em uma folha separada para facilitar a consulta. Número 1. Observe a sequência de 3 em 3. Quais algarismos aparecem na ordem das unidades? Então, olha lá. 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 30. Você vai continuar. Você continuou nas atividades anteriores até o 48. Quais são as unidades? Então,
Então, vocês vão colocar ali as unidades que aparecem na sequência do 3. Letra A. Escreva os algarismos das unidades na ordem em que aparecem nessa sequência, na ordem, tá? Letra B. Se Cláudio continuasse contando, qual seria o próximo número nessa sequência? E depois desse, qual seria? E o seguinte? Então, lá na atividade anterior, vocês fizeram até o 48. E se fosse continuar essa sequência? Olha lá, qual seria o próximo número? E depois desse, qual seria? E o seguinte, qual seria? Letra C. A sequência de 3 em 3 que estamos usando começa em 3 porque foi usada para contagem. Mas ela poderia começar com qualquer número. Então, vocês estão vendo ali, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Essa sequência começa em 15 e continua de 3 em 3. Então, não começou com 3, começou com 15, mas foi de 3 em 3. Escreva 6 termos, ou seja, 6 números, da sequência de triplos que começa em 60. Então, eu vou começar ali, 60. Se vai de 3 em 3, 63. Aí, se vai de 3 em 3, 66. E assim por diante. Tem que aparecer 6 vezes, tá? Escreva 6 termos da sequência de triplos que termina em 90. Então, vocês vão escrever 6 sequências ali de números que tem que terminar com 90. Letra D. O primeiro termo de uma sequência de triplos é o número terminado em 4. Qual é o algarismo, o número das unidades dos próximos 3 números dessa sequência? Página 59, letra F. Caiu um pingo de tinta sobre o terceiro número de uma sequência de 3 em 3 e apenas o algarismo da unidade ficou invisível. Sabendo que os números dessa sequência estão entre 40 e 65, você consegue descrevê-la ali no quadro? Lembrando que vocês estão vendo que no meio desse quadrinho ali tem um pingo de tinta, mas está aparecendo qual é a unidade. Número 2. Observe a sequência de 4 em 4. Letra A. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Agora falando do quádruplo, de 4 em 4. Então, aparecem todos os algarismos de 0 a 9 na ordem das unidades? Essa sequência tem 12 termos? Todos os algarismos das unidades são pares? Os algarismos das unidades não se repetem na mesma ordem? Depois de um número terminado em 0, vem um número terminado em 2? Letra B. Escreva os algarismos das unidades na ordem em que aparecem. 4 em 4, tá? Essa ordem é a mesma da sequência de dobros? Se nós estamos falando em quádruplo, é a mesma sequência de dobros? Letra C. Se Regina continuasse contando, quais seriam os próximos números na sequência? Então, ela começou ali, ó, 36, 40, 44. E os próximos números? Letra D. Essa sequência é formada por resultados de multiplicações por qual número? Por 2, 3, 4, 5? Por qual? Os resultados de multiplicações por 2 são dobros, por 3 são triplos, por 4 quádruplos, e os nomes dobro e triplo são bastante usados no dia a dia, mas quádruplo não é muito usado. Para facilitar, podemos dizer que os resultados de multiplicações são múltiplos. Os dobros são múltiplos de 2, os triplos de 3, os quádruplos de 4, os quíntuplos de 5 e assim por diante. Letra E. A mancha de tinta em cima do número só permite ver o algarismo das unidades. Vocês estão vendo ali, então, unidade 5. Será que esse número
é de uma sequência de múltiplos de 4? Explique sua resposta. E ali tem uma bolinha também. Pode ser uma sequência de triplos? Se acha que sim, escreva uma usando números maiores do que 30. Então, primeiro vocês têm que observar ali a unidade, como a professora falou, unidade 5. Será que esse 5 pode fazer parte da sequência de múltiplos por 4 ou por 3? Última página, página 60, atividade número 3. Então, todos os múltiplos de 4 estão na sequência de dobros, certo? Confira lá. E dos triplos, quais estão na sequência de dobros? Escreva a sequência de dobros até 60 e circule os triplos que aparecem nela. Então, nessa atividade número 3, vocês vão ter que fazer, olha lá, do 2 até o 60, indo de 2 em 2. Depois que vocês chegarem no 60, vocês vão circular quais desses números também aparecem na sequência de triplos. Número 4. Observe as sequências e identifique como cada uma é formada. Então, vocês estão vendo ali uma tabelinha com várias sequências. E vocês vão ter que descobrir se essa sequência vai de 2 em 2, de 3 em 3, de 7 em 7 e assim por diante, tá? Letra A. Você reparou que tem 3 sequências que começam em 156? Qual delas chega antes em 168? É só observar na tabela. Letra B. O número 480 é o primeiro termo de uma das sequências, é o primeiro número de uma das sequências. Ele é o dobro de qual número? Letra C. Nas sequências de múltiplos de 10, todos os números terminam em 0. E nas sequências de múltiplos de 5, como são os algarismos das unidades? Terminam com que tipo de número? Com 0, com 5, com 2, com o quê? E número 5, escreva uma sequência de múltiplos de 5 com 8 termos e circule nela os múltiplos de 10. E vão responder ali quantos termos você circulou. Por hoje é somente isso. Qualquer dúvida, a professora estará à disposição. Boa aula, beijos e até amanhã.